Vamos começar. Sim, a gravação, né? Tá sendo agora é ao vivo, mas depois vai ficar gravado no YouTube. Olá a todos, bem-vindos ao nosso Hangout Bitcoins e Criptomoedas. Eu sou Rivadavia Malheiros, do rivanews.com, e comemorando o que atingimos 800 membros lá no nosso grupo do Facebook sobre índice, dólar e agora também bitcoins, não é? Para comemorar, nada melhor do que fazer um evento ao vivo discutindo então esse novo integrante do nosso grupo. A ideia é tirar dúvidas sobre sobre bitcoins e criptomoedas, né? Sobre as criptomoedas, e dar um apanhado geral sobre esse novo, não vou falar ainda um novo tipo de investimento, né, mas esse novo instrumento que surgiu no mercado novo, porque foi criado entre 2009 e 2010, né, então ainda é muito recente para o mundo e agora vem ganhando liquidez. Alguns, claro, que já negociam com Bitcoin, já leram bastante sobre ele, mas outros também só ouviram um pouco do que aparece às vezes no Fantástico, numa revista Exame, e houve muito ruído. Então a ideia é acabar com os mitos das criptomoedas e também reduzir as ilusões. Fazer um pouco de advogado do diabo. Seguinte, tudo começou com a indignação de um programador ou um grupo de programadores após a crise de 2008, a crise financeira, né, do mercado imobiliário de 2008, onde os grandes bancos fizeram uma grande bagunça, só que eram tão grandes que não deixaram eles quebrarem. Né? Tem até aquele ótimo telefilme da HBO, né? Muito grande para quebrar. Too big to fail, né? Porque realmente, né? Então eles puderam fazer operações extremamente perigosas, não avaliavam riscos e colocaram o sistema financeiro mundial em risco de quebra. E aí precisou daquele pacote trilionário do governo dos Estados Unidos. A partir disso, vamos falar que foi um cara, então um programador, em uma lista de discussão de criptografia, cujo pseudônimo desse programador era Satoshi Nakamoto, ele escreveu todo um artigo, ou na verdade, como fosse uma tese, que é chamado de um white paper, discutindo toda a criação, toda a estruturação de uma moeda virtual descentralizada, ou seja, que não seria emitida por um governo, ok? E que todas as transações com essa moeda ficariam registrados numa nova tecnologia chamada blockchain. Então isso é um marco na parte de tecnologia. Depois acaba ganhando força na parte econômica, mas inicialmente na tecnologia. A parte econômica pela criação de uma moeda e a parte tecnológica aonde seriam registradas as transações dessa moeda, o chamado blockchain, uma cadeia de blocos. E qual seria a ideia? Para as transações realizadas com essa nova moeda, Bitcoin, como seria validada essas transações? Essas transações precisariam ser validadas por o quê? Por computadores que resolveriam problemas matemáticos e a partir disso conseguiria dizer essa transação é legítima. A Maria que está vendendo 10 bitcoins para o João realmente possui esses 10 bitcoins. Ok? Tudo bem? Mas veja, quem então estaria fazendo a validação, como fosse a compensação
das operações. Não é mais um banco, porque não é isso que o banco faz. Vamos pensar em cheques ainda, mas hoje com os cartões, vamos pensar o cheque. O emissor do cheque, o banco, ele atesta, quando ele compensa aquele seu cheque, aquele cheque que você passou no posto de gasolina, ele atesta que tem fundos. Não é? Quando o cara vai lá e deposita, ele vai dizer se tem fundos ou não. Tem fundos, pronto. Significa que existe essa quantidade de dinheiro na sua conta que pode ser transferida para o dono do posto de gasolina. Quem faz isso é o banco. Ou quando você usa o cartão de crédito, quem atesta que pode ser descontado, que você pode fazer aquela compra, é a operadora de cartão de crédito, seja Visa, seja Mastercard. Veja, sempre centralizado em uma empresa. A ideia do Satoshi era dizer o seguinte, não precisa ter um grande grupo por trás. Nós podemos deixar aí sim, a cadeia de blocos, o blockchain, que é um livro razão, é um livro de registros, esse livro de registros vai ficar distribuído, vai ser um banco de dados que vai estar distribuído por toda a rede de internet, ponto a ponto, o peer-to-peer. Ok? Então, quem instalar o software do Bitcoin vai ter todo o registro histórico de todas as transações e com isso a sua CPU, inicialmente foi pensada para CPUs, isso foi em 2009 para 2010, a CPU vai conseguir resolver o problema matemático, é uma criptografia, não é? Para poder validar dizendo que essa operação é legítima. E como recompensa, e aí vem o pulo do gato, e como recompensa, aquele computador, ou claro, o dono do computador, aquele que conseguir validar o bloco, validar a transação, receberá moedas Bitcoin. É o chamado mineração. Tudo bem? É assim que as moedas, novas moedas, são lançadas para o mercado. A partir do que? É o pagamento da validação das transações. Tudo bem? Isso que é a chamada mineração de bitcoins. Inicialmente eram CPUs. Por quê? Porque poucas transações aconteciam, então o grau de dificuldade da criptografia era baixo. Conforme foi aumentando o fluxo de transações, começaram a implementar soluções para serem resolvidas via GPU, ou seja, placas de vídeo. Por quê? Porque placas de vídeo possuem centenas de núcleos, ok? Diferente de uma CPU que geralmente possuía de 2 a 4 núcleos. Aí começaram as GPUs. E chegou um momento que resolveram construir máquinas específicas para fazer a validação, para encontrar o bloco, na verdade, né, o que se diz, para encontrar o bloco do Bitcoin, para fazer a validação do Bitcoin, que são as chamadas ASICs, que são máquinas hoje produzidas basicamente na China por 3 a 5 mil, 3 a 4 mil dólares, ok? Que elas só fazem isso. O que acaba acontecendo aumenta mais a dificuldade, porque o algoritmo do Bitcoin faz essa história. Se começa a encontrar a resposta correta muito rápido, ele aumenta o grau de dificuldade. Por quê? Porque cada bloco é validado a cada 10 minutos, em média. Tudo bem? Tá claro isso? Tá muito confuso? Tendo dúvidas, perguntem aí no chat. Mas filosoficamente é isso. Revoltados com a crise de 2008, resolve criar uma nova moeda. Essa nova moeda não é propriedade de nenhum governo e a rede de computadores pela internet é que vai validar as transações. E como pagamento por essa validação, você recebe moedas, moeda chamada Bitcoin. Assim nasce o Bitcoin. Basicamente, é isso que é o Bitcoin.
Então nasceu como um meio de pagamento. Nasceu como um meio de pagamento. Só que ao invés do que estamos acostumados das moedas terem duas casas decimais, não é? Eu tenho R$ 10,37. Ao invés disso, o Bitcoin e boa parte das demais criptomoedas trabalham com 8 casas após a vírgula. Tudo bem? É um pouquinho mais complicado. E a menor unidade do Bitcoin é chamada de Satoshi, em homenagem ao Satoshi Nakamoto. Uma vez acharam que era um cara, um asiático que morava em Los Angeles. Tem até um documentário no Netflix e tudo mais. Agora, em 2016, um australiano disse, não, que na verdade sou eu tenho provas, etc. Mas sempre ficou com essa áurea de quem é o criador, ok? Mas isso não importa tanto. O importante é que ele não patenteou a ideia. Por isso que é chamado de white paper. Ele publicou toda, todo o método para quem quisesse, para ficar como código aberto. Voltando então para a unidade, para a menor unidade então do Bitcoin, o Satoshi. Aqui deixei até uma tabelinha para vocês. Olhem, isso a preços mais ou menos de hoje, da parte da manhã. 100 satoshis equivale no momento, em torno de 2 centavos de real. Tá? Por quê? Porque um Bitcoin, hoje pela manhã, agora já subiu, mas hoje pela manhã, estava sendo negociado a R$ 24.400 um único BTC, um Bitcoin. Um Bitcoin representa 100 milhões de satoshis. Ficou aqui em cima. Deixa eu apagar aqui. Um Bitcoin representa 100 milhões de satoshis. Porque um satoshi é 0,0, coloca 7 zeros, depois a vírgula coloca 7 zeros e em seguida 1. Isso é um satoshi. Um satoshi mesmo não vale praticamente nada. Ok? Veja que 2 centavos de real são 100 satoshis. 100 mil satoshis, 24 reais. E assim por diante. Isso já pode ser, isso é um dos argumentos, inclusive, do porquê o Bitcoin dificilmente será popular entre as massas. Alguns que argumentam sobre por que o Bitcoin não vai se popularizar usam como argumento justamente essa fração, a ideia de satoshis. Como uma pessoa comum no dia a dia vai pensar, não, 10 mil satoshis, 100 mil satoshis e fazer conversões. Tudo bem. Que seria uma coisa muito técnica, que seria mais para os mais jovens, para a galera voltada à tecnologia e tudo mais. Claro que com o tempo você utilizando, você se acostuma. Eu gosto de sempre estar com a minha tabelinha para para checar quando estou pagando isso aqui está custando 100 mil satoshis, quanto isso significa? Porque às vezes você fala assim, nossa, ganhei 1 milhão de satoshis. Quem não sabe acha que você ficou rico. E não, né? 1 milhão de satoshis, atualmente, hoje, no dia 15, representa R$ 244. Mas o Bitcoin, nós veremos, ele é bem volátil. No domingo, ele estava representando R$ 205. E na quinta-feira da semana passada, mais ou menos lá pelo dia 6, dia 7, dia 8 de novembro, ele estava valendo mais de R$ 25.000 um Bitcoin. Ok? Então ele tem uma grande oscilação, confunde bastante na hora que o cara vai converter quantos satoshis que eu estou pagando. Mas isso é o que acontece com boa parte das criptomoedas. A boa parte trabalha com 8 casas
após a vírgula, tá? Existe o Litecoin, que em vez de Satoshi é chamado de Litoshi, e assim por diante. Mas aqui só para vocês então saberem que um Bitcoin são 100 milhões de Satoshis. E um Bitcoin está na casa atualmente de R$ 24.400 aqui no Brasil, em torno de $7.100, 7.100, $7.200 lá fora. Tudo bem? Esse é o Satoshi. Seguindo. Tendo dúvidas? Perguntem. Aqui é só para nivelar todo mundo. Falar um pouquinho rápido, falar rapidinho do blockchain, que na minha opinião, é o grande trabalho. Talvez daqui 10, 20 anos, Bitcoin seja igual Napster. Foi o primeiro a fazer algo peer-to-peer, mas não se sustentou. Mas blockchain, esse realmente veio para mudar uma série de coisas no mundo. Essa tecnologia que, como eu havia falado, né, é um banco de dados distribuído numa rede ponto a ponto, ou seja, cada máquina que é o chamado nó, que possui o software, possui também o quê? Todo esse possui esse blockchain que funciona como um livro razão, que é público, onde são registradas todas as transações. Todas as transações. Com isso, então, todos os participantes, tá? Todos os participantes numa rede descentralizada, ou seja, o meu computador pode quebrar, mas os demais possuem todo o bloco, toda a cadeia de blocos, ok? Um hacker pode invadir tal máquina, mas você tem todas as outras ainda existindo, tá? Então isso é muito bem sacado. Esse sim é o processo descentralizado. E o blockchain, então, os mineradores, então, vão fazendo o quê? Eles vão validando as transações e a partir do momento que o bloco é achado e validado, ele é adicionado no próximo bloco do blockchain. Tudo bem? Então esse blockchain, hoje, são gigabytes, né? Porque desde a primeira operação, que se não me engano, a primeira operação mesmo aconteceu em 2010, alguma coisa assim, né? Que é o caso da pizza, que se pagou 10 mil bitcoins por uma pizza, não 10 mil satoshis, mas 10 mil bitcoins por uma pizza. É a pizza mais cara do planeta, não é? Nos dias de hoje, mas em 2000 ninguém aceitava Bitcoin, Bitcoin não valia nada. Ok? Então, desde a primeira transação, se você pegar o blockchain, tá lá, primeira transação até a última transação de 10 minutos atrás. Tudo bem? Porque o Bitcoin especificamente, os blocos são adicionados a cada 10 minutos. Então, o blockchain contém e conta toda a história de todas as transações realizadas. Tudo bem? Desde o endereço do criador até o último endereço atual. Eu gosto de comparar o blockchain como a matrícula de um imóvel. Quem já comprou e vendeu imóvel sabe, não é? Quando você vai comprar um imóvel, você pede na prefeitura a matrícula daquele imóvel. E você verá desde o momento que ele ainda era um terreno, digamos que seja apartamento, desde o momento que ele era terreno, quando ele foi comprado pela construtora, depois, quando foi dividido em apartamentos e foi vendido para o primeiro proprietário, e de repente você agora é o quinto e tem por quanto cada proprietário pagou aquele apartamento desde a sua origem. Isso é o blockchain. Tudo bem? Qual a importância do blockchain? Ele não permite que um usuário, uma pessoa que já foi detentora daquele Bitcoin, consiga gastar 2 vezes aquela mesma moeda. Tudo bem? Reusar aquela moeda. Não é possível.
Por quê? Porque já mudou a titularidade. O registro de cada bloco, quando é validado, é a mesma coisa que é algo semelhante que acontece na CBLC, não é? Que é a Câmara Brasileira de Liquidação e Custódia. Quando você vende uma ação, a CBLC, então, ela o quê? Ela tira da sua conta aquela ação e credita o valor em reais. Então, eu não consigo vender novamente aquela ação, porque aquela ação já não está mais na minha conta. O blockchain mostra isso. Tudo bem? Por isso, como o próprio Caio falou, né, a grande sacada é o blockchain. Por isso que o blockchain hoje começa a ser utilizado, vem sendo implementado nas mais diversas áreas, inclusive no mercado imobiliário. Nos Estados Unidos eles já estão começando a fazer isso. Registros de posse e tudo mais via blockchain. O que seria fantástico. Imagina você conseguir acessar via internet atualmente todo o histórico de todos dos imóveis. Você saber o preço, você conseguir saber a evolução dos preços daquele imóvel. Quando teve o boom de alta, o boom de baixa, hoje nós não temos isso. Você precisaria fazer um trabalho hércules, né? Na prefeitura, fazer levantamento. O futuro, o presente e o futuro vai estar tudo em blockchain. E várias outras aplicações do blockchain. Se vocês depois derem uma pesquisada no Google, várias aplicações, coisas muito legais estão acontecendo. Outra coisa, a partir do momento que é adicionado um novo bloco no blockchain, ele é imutável. Tudo bem? É impossível, o algoritmo que foi feito, o sistema de programação, é impossível você apagar transações do blockchain. Por isso que não existe fraudes nas criptomoedas. Porque você não consegue apagar o passado, você não consegue alterar o passado. Você adiciona daqui para frente, mas você não consegue retirar os dados, os blocos já adicionados. Tudo bem? Isso é bom e isso é ruim. Isso é bom porque, como eu falei, é um sistema que não tem fraude. Mas é ruim quando você pensa em como popularizar isso para o grande público, dado que não existe estorno. E nós sabemos que transações financeiras no dia a dia acontecem erros. Às vezes, veja, às vezes você faz um DOC e vai para o CPF errado, alguma coisa assim, claro, depois tem estorno e volta para a tua conta. No blockchain isso não existe. Mandou para o endereço errado, perdeu o dinheiro. Ok? O dinheiro fica viajando no espaço. Entenderam, né? É complicado isso. Então, tem que ter um cuidado seríssimo, né? Na hora da transferência. Inclusive, vai facilitar para isso que eu estou falando. Eu já respondo aqui a pergunta. Quem tem um Bitcoin, alguns satoshis, como ele transfere isso para outra pessoa? É o seguinte, para você acumular os seus Bitcoins, você precisa de uma carteira de Bitcoins. Vamos chamar uma carteira digital, uma carteira virtual. Essa carteira vai ter um endereço com vários alfanuméricos. Vai ter letra, vai ter números, gigante. Eu não lembro agora se são 64 dígitos, mas é gigantesco. Ok, depois inclusive eu até mostro a da minha carteira se quiserem fazer doações. Então você tem a carteira, o endereço da sua carteira, tudo bem? Que é um número monstruoso que você tem que ser muito bitolado para decorar. Geralmente é Ctrl+C, Ctrl+V, você deixa lá guardadinho. Então você tem uma carteira. Vamos pensar a origem do Bitcoin, que é pela mineração. Então eu tenho lá, por exemplo, minhas máquinas lá da Bitmain. Eu não tenho, né? Mas supondo assim que eu tenha a máquina da Bitmain, que são as ASICs. Tem lá Antminer, S7, S9. Ok, o que você tem ali? Você deixa ali cadastrado a sua carteira.
A partir do momento que encontra o bloco, e o sistema vai te recompensar por ter encontrado o bloco, então essa transação é verdadeira, é válida, está aqui, então, toma, essas transações são válidas. O que o sistema vai fazer? Ele vai depositar aquela quantidade de bitcoins, que atualmente é 12,5 bitcoins. Ninguém ganha isso diretamente, porque a dificuldade ficou tão grande que hoje você faz piscinas de mineração, grupos de mineração, e aí vai dividindo um pedacinho para cada. Ajudei para descobrir esse bloco, a minha participação foi de 10%, a do outro, então eu recebo 10% daquela premiação. Mas o importante é, vai para a minha carteira virtual. Tudo bem? Para eu fazer a transferência para outra pessoa, por exemplo, paguei o Alejandro, vou pagar o Alejandro. Tá? Tava com uma dívida com o Alejandro falou assim, eu aceito em bitcoins. Eu falei, então tá bom, qual é a sua carteira? Alejandro me passa o endereço da carteira dele e com isso, pronto, eu consigo fazer a transferência da minha carteira para a carteira do Alejandro. Que pode ser? Existem vários tipos de carteiras. Existem empresas que lançaram carteiras que você deixa, que é um software que você instala ou no seu celular ou no seu computador, como por exemplo existe a Jax, tá? Um exemplo, mas existem várias, a Jax é uma. Alguns investidores deixam, o que não é recomendado, mas deixam os seus bitcoins na corretora, porque existem as exchanges, não é? Onde você comprou inicialmente o Bitcoin, digamos, eu não minero. Se eu não minero, a única forma de eu conseguir obter Bitcoins é se alguém me pagou por algum tipo de serviço ou produto que eu vendi, então eu recebo Bitcoins, ou se eu comprar Bitcoins, da mesma forma que você compra dólar, compra euro, numa casa de câmbio, por exemplo, ou numa exchange, como fosse uma bolsa de valores de Bitcoins, eu vou lá, faço a oferta, pago tanto por 100 mil satoshis. Se alguém aceitar, pronto, troquei meus reais pelos satoshis. E aí vai estar na minha carteira. Tudo bem? Então eu posso ter esse endereço de carteira que na verdade é um endereço na corretora. Eu tenho que tomar um cuidado porque se a corretora for hackeada, lá se vão meus bitcoins. Então, por isso que o normal é, você só deixa os seus bitcoins ou qualquer outra moeda, seja Ethereum, seja Dash, seja Litecoin, você só deixa na corretora se você fica fazendo trade, fica operando, compra, vende, então é a chamada de hot wallet. Mas se você não vai ficar toda hora mexendo com essa moeda, com a moeda virtual, o normal é que você deixe numa carteira protegida. Existem carteiras no formato de pendrive, que custa 300 a 500 reais, tá? Que são criptografadas, são protegidas. E aí quando você vai fazer uma transação, você espeta essa espécie de pendrive no seu computador para fazer as transferências. Existem as chamadas carteiras paper wallets, chama paper wallet porque realmente é no papel, porque dependendo do sistema que você usa, ele te passa o endereço da carteira, você copia e ele ainda tem 12, 14 palavras diferentes que para você ficar online com essa carteira, você vai precisar colocar esse segredo de 12 palavras diferentes que foi gerado inicialmente. Você veja que a ideia aqui é que eu quero fazer uma apresentação assim bem simples, não é? Mas tem muita coisa. O mais normal é você simplesmente instalar um programa de carteira virtual, tá? E nesse programa de carteira virtual você ter o seu endereço. Dúvidas? Deixa eu até abrir uma aqui. Enquanto o pessoal vai vendo se tem dúvidas. Deixa eu abrir minha carteira Jax, que é uma das minhas carteiras. Você não precisa ter apenas uma carteira, tá? Então, qual é a ideia? Se você tem uma carteira
no seu computador ou no seu celular, qual a vantagem? É que a chave privada é sua. É diferente de se você tem uma carteira, por exemplo, em alguns sites. Tem sites, tem a Coinbase, tem o blockchain, em alguns desses a chave privada não é sua, tá? É importante ter a chave privada. Então, por exemplo, no caso de um JAX, isso aqui, ó, deixa eu ver se vai mostrar. Deixa eu colocar aqui no programa para aparecer para vocês uma carteira JAX. Aqui essa carteira é bem michuruquinha, tem alguns satoshis só aí. Tem quantos aí? Tem 171 mil satoshis só. Tá aqui. Faz tempo até que eu não mexo nela. Tá aqui, ó. A preço de hoje tem R$ 41 nessa carteira aqui. Então, esse aqui é bom para usar como exemplo. Essa aqui é uma das carteiras que eu uso. Você pode ter várias, tá? Essa aqui é uma que eu deixei, que eu, por causa daquela coisa que ia vir Bitcoin Gold e uma zona tal, então eu resolvi dividir em algumas carteiras, porque aí tem chave privada, a outra eu deixei na corretora, que disse que ia pagar e tudo mais. Por garantia, resolvi dividir os ovos. Olha aqui. Veja se vocês estão enxergando. Essa aqui é uma carteira chamada JAX. Então aqui é uma carteira interessante, por quê? Porque ela é multimoedas. Eu posso ter aqui, wallet. Eu posso ter Bitcoins, eu posso ter Ethereum, eu posso ter Dash, eu posso ter Ethereum Classic, eu posso ter o Litecoin, se eu tenho Zcash, Doge, depois eu falo do Doge que é bem legal porque foi criado e etc. Tem várias, se olhar aqui, tem bastante moedas, mas não são todas, afinal, nos dias de hoje existem mais de 1.000. Mas tem aqui as principais moedas, por exemplo, no JAX. Então, nessa aqui, quando eu vou fazer uma transação, se eu quiser receber, então, por exemplo, se eu comprei na corretora, comprei os bitcoins na corretora, e eu não vou utilizá-los no curto prazo, então seria interessante que eu transferisse para minha carteira do computador ou do celular. Tudo bem? Eu digo assim mais do computador porque é aquilo também. Se roubarem o seu celular, né? Tchau. Ok? Tudo bem? Inclusive, se tiver no computador, faça backup. Se tiver no celular, faça backup. Porque se você perder a chave privada, acabou. Ou as senhas, tudo, acabou. Esse dinheiro está perdido. Não tem como recuperá-lo. Não tem como recuperar. Tudo bem? Não é igual o banco falar, perdi meu cartão. Não. Moedas virtuais, perdeu, perdeu mesmo. Então aqui, olha, aqui tem um endereço. Eu não vou conseguir ler todo esse endereço aqui. Então o que eu faço? Ele deixa você copiar. E aí, na corretora, para fazer a transferência da conta da corretora para minha carteira, vou chamar até minha carteira offline, porque ela vai ficar no meu computador e geralmente eu não vou ficar deixando ela ligada, então ela vai ficar offline. Aqui. Aí eu coloco o endereço. Tudo bem? Bitcoins, ele começa com um número. Começa com 1, geralmente. Ele é um número. Dependendo da moeda, tem moedas que começam com L, para dizer, isso aqui é... O Litecoin começa com L, o Doge começa com D, geralmente, eu não lembro mais. Mas vai confundindo, porque são muitas. Eu mexo com bastante, com várias delas. Mas olha aqui. Olhando o Bitcoin, está aqui. Esse é o meu endereço. Então, por exemplo, se eu quiser receber dinheiro nessa carteira JAX, que está cadastrado, tudo eu vou colocar esse endereço. Colocando esse endereço, vai ser creditado na minha carteira. Então, ó, se eu clico aqui em receber, ó, tem receber e tem enviar. Se eu quero agora pagar alguma coisa ou voltar para a corretora, porque, por exemplo, estou analisando, estou vendo que o Bitcoin vai desabar, ou estou precisando desse dinheiro,
está na carteira, então eu posso clicar em Send, coloco aí sim o endereço que eu tenho na corretora, coloco o valor e envio, retirando da minha carteira para a conta da corretora. Quando acontece, para aqueles que já estão acostumados, quando acontece os chamados forks, tá? Os forks, que são bifurcações, e às vezes acontece de uma moeda não há um consenso nas modificações daquela moeda, então um grupo resolve sair e eles falam, nós vamos fazer um fork, um hard fork, vamos criar uma nova moeda. Para você, e quem tiver, por exemplo, quem tiver, como aconteceu agora com o Bitcoin, que aconteceu em agosto com o Bitcoin Cash, todos que possuíam uma unidade de Bitcoin receberiam uma unidade de Bitcoin Cash. Ou quem possuía 100 mil satoshis seria 1 para 1. Para você receber, você teria que ter a sua carteira offline. Tudo bem? Porque nem todas as corretoras, as exchanges, aderiram ou aceitaram negociar o Bitcoin Cash. Então você não receberia. Aconteceu agora que não foi bifurcação, não foi fork, todo mundo fala que é fork, mas não foi, que é o Bitcoin Gold, só me estendendo um pouquinho, para depois a gente retomar. Bitcoin Gold não é fork, porque ele não tem nada a ver com o Bitcoin, tirando o nome que eles pegaram só para popularizar. Tá? Outra coisa, foi criado a partir de uma outra ferramenta chamada Ethereum, que eu vou falar um pouquinho depois, mas não tem nada a ver com o Bitcoin. Mas para os caras faturarem, fazer um marketing, eles falaram assim, ó, quem tiver Bitcoin até o dia, aquele dia foi que dia? Acabou sendo 13, eu esqueci, dia 25, acho que acabou sendo dia 25 de outubro, ou 24 de outubro. Acabou em segunda, terça. Quem tivesse bitcoins até o dia 24 de outubro, eles iam tirar um snapshot do blockchain, do Bitcoin, e você teria direito de receber a mesma quantidade em Bitcoin Gold. Isso é o chamado fork. Mas quem terá esse direito de receber? Aqueles que possuem as chaves privadas. Se você não possui a chave privada e sua exchange não aderir àquela nova moeda, você não irá receber. Tudo bem? Aqui no Brasil, talvez eu esteja enganado, mas eu acredito que só a CoinBR acabou acabou fazendo o crédito dos Bitcoin Golds. Tá? Mas se você tinha conta na Foxbit, Mercado Bitcoin e outras mais, você não teve o direito do Bitcoin Gold, porque você não tem a chave privada. Tudo bem? Consegui explicar como você faz essa transação, essa transferência da sua conta da corretora para a sua carteira pessoal, que realmente você tem a chave privada e vice-versa. Você pode usar qualquer carteira. Existem várias. Essa aqui é um exemplo. É a Ajax. Tudo bem? Inclusive nessa Ajax ainda eu estou esperando ver essa zona do Bitcoin Gold para eu pegar. Eu tenho então esse crédito aqui, 171 mil. Estava até esquecido esses 171 mil satoshis aqui. Então eu vou ter direito a 171.337 Bitcoin Golds. Claro que os caras ainda precisam conseguir uma exchange, né? Porque esse Bitcoin Gold é tão zoado que ainda não tem nenhuma corretora no mundo operando Bitcoin Gold. Só o Bitcoin Gold futuro, mas não o Bitcoin Gold mesmo. Então nem tem como vender os Bitcoin Golds só para fazer uma minheca, né? Porque o Bitcoin Gold está $200, então não vai valer muita coisa aí. Tudo bem, meus amigos? Podemos continuar? Lembrando que isso aqui vai ficar gravado. A ideia é ir tirando dúvida da galera. Outra característica do Bitcoin. Desde a sua criação, foi programada uma inflação no protocolo do Bitcoin para fazer o ajuste de emissões de novas moedas.
Inicialmente, quando começou, a mineração a cada 10 minutos, não é? Era premiada com 50 bitcoins. Mas a programação é que de 4 em 4 anos, essa premiação é cortada pela metade. Ok? Então veja que é uma forma de acabar fazendo valorizar a moeda. Atualmente, a premiação por mineração, pelo encontro do bloco, é de 12,5 bitcoins. Começou com 50, caiu para 25. Em 2016, caiu para 25 em 2012. Em 2016, caiu para 12,5. E aí em 2020 vai ser cortado pela metade, o que vai equivaler ao quê? Que quando chegarmos em 2140, no ano 2140, terão sido criados, emitidos 21 milhões de bitcoins. É limitado. Não existirão 30 milhões de bitcoins. Desde que o Satoshi criou, lançou toda essa proposta, ele já colocou, serão 21 milhões de moedas, de bitcoins. E esses 21 milhões serão distribuídos na seguinte progressão. Depois eu te passo como criar uma carteira do Bitcoin Gold, Caio. Já tem. É paper, inclusive, você tem que anotar mesmo. Tá? Mas depois eu te mostro. Aí também tem uma para Android. Então, desde o início, ele criou essas premissas. Serão 21 milhões de bitcoins. A cada 4 anos vai ser cortado pela metade a quantidade de remuneração de premiação da mineração. E com isso você consegue fazer a projeção. Então, 2140, no ano 2140, acabou a emissão de bitcoins. E aí alguns perguntam, mas qual vai ser a motivação da galera ficar minerando, ficar fazendo a compensação das transações? Qual vai ser a motivação? Existe uma taxa de transação. O minerador também ganha, além dos bitcoins por encontrar o bloco, o minerador também ganha taxa de transação. Dado que essa quantidade vai ficando cada vez mais escassa, o lançamento de bitcoins vai ficando cada vez mais escasso, a projeção é que 3/4 desses 21 milhões de moedas, sejam minerados até o final desse ano de 2017. Tá? Então, alguns dos motivos da elevação do preço do Bitcoin é essa inflação embutida na programação, que faz cada vez menos moedas serem emitidas. A popularização e aceitação da moeda também acaba gerando então uma demanda. Veja, você tem uma oferta limitada que independe dos acontecimentos, enquanto que você tem uma demanda crescente. Mais pessoas começam a conhecer o Bitcoin, mais lugares começam a aceitar a moeda. Porque lembre-se, nasceu como forma de pagamento. Apesar que nos dias de hoje, o que menos o Bitcoin faz é forma de pagamento. Porque, segundo alguns estudos, boa parte das moedas mineradas não circulam diariamente no mercado. Na verdade, os seus detentores estão preferindo acumulá-las. Por isso que há uma grande discussão se o Bitcoin realmente é uma moeda, no sentido econômico da coisa. Ele pode servir até como uma reserva de valor. Você está acumulando. Como muitas vezes você acumulava ouro, não é? Ou acumulava ouro, acredita por quê? Porque o ouro ia valorizando. Então, como uma reserva de valor. Mas não como um sistema de trocas. Isso vem acontecendo principalmente por causa desses fortes aumentos do seu preço. Porque imagina, isso são dados reais.
Por volta, pelo dia, acho que pelo dia 12, lá no feriado de 12 de outubro, 11, 12 de outubro, você comprava um Bitcoin por 15 mil reais. Digamos que você comprou o Bitcoin porque tinha alguma coisa interessante na internet que só aceitava ou em dólar ou em Bitcoin. Então, você achou mais prático comprar em Bitcoin. E você pegou e pagou em Bitcoins. Tudo bem? Não que você tenha comprado um Bitcoin exato. Você de repente comprou 1 milhão de satoshis. Tudo bem? Mas com a cotação de 15 mil reais o Bitcoin. Então você comprou uma fração disso, você pagou o proporcional, mas com essa visão do Bitcoin a 15 mil reais. Isso lá pelo dia 11, 12 de outubro. Quando chegou hoje é dia 15, então, quando chegou lá pelo dia 8 de novembro, o Bitcoin já estava em 27, eu já estou pensando em dólar, o Bitcoin já estava em 26 mil reais, vai. E aí, você não fica triste de ter pago alguma coisa em Bitcoin lá pelo dia 11, 12 de outubro para comprar o presente do seu filho? Foi comprar o PlayStation e pagou em Bitcoins no dia 12 de outubro, quando o Bitcoin valia 15 mil reais. E de repente, 3 semanas depois, o Bitcoin valia 26 mil reais. Você não fica chateado de ter se livrado daquele Bitcoin? Sim, não, talvez? Ou nem ligo? Entenderam? Então, esses são alguns dos motivos da valorização da moeda. Está se popularizando. Muitos se interessando na moeda. Tá? Isso é uma das coisas. Muitos se interessam pela moeda. Começam a se interessar pela moeda. A moeda, a mineração é cada vez premiada com uma quantidade menor de bitcoins. E vários daqueles que compram o Bitcoin não estão comprando para fazer pagamentos. Estão comprando como investimento. Pensando que no futuro vai subir mais. Tudo bem? Então isso cria um problema para o Bitcoin realmente se transformar numa moeda de troca. Pode se transformar, e por enquanto é o que vem sendo, realmente num tipo de investimento, numa modalidade de investimento. Ok? Mas não tanto como uma moeda corriqueira de troca. Claro, às vezes você paga em Bitcoin, mas você não vai pagar o cafezinho com Bitcoin. Você fala, poxa, aqueles satoshis. Amanhã eu poderia comprar a empresa de torrefação. Paguei cafezinho, podia comprar o café Pelé. Ok? Olha aqui o gráfico do Bitcoin, da evolução do Bitcoin em relação ao dólar. Tá aí. O código do Bitcoin é BTC, tá? Então BTC USD é Bitcoin contra dólar. A evolução do Bitcoin de 2012 até ontem, até hoje de manhã ou até ontem. Até dia 14, até dia 15, tá aqui, até dia 15, no gráfico semanal. Isso aqui eu fiz um print na parte da manhã. Ele saiu de 5 dólares em 2012. Saiu de 5 dólares. Aqui, olha. Saiu de 5 dólares em 2012. Teve uma forte alta em 2013. Terminou 2013 praticamente valendo quase $1.000, na faixa de $900. Aí, daí, em 2014, ele caiu em descrédito.
Foi todo aquele período, né, do Bitcoin saindo na mídia, a maior corretora, que é a MT Grow, hackearam, milhões de bitcoins sumiram dos seus clientes, milhões de dólares sumiram dos seus clientes e tudo mais, tal. Ou uma das maiores corretoras nos Estados Unidos, o criador da corretora sabia que utilizavam bitcoins para tráfico de drogas e etc, tal, tal, tal. Então, deu uma forte queda da faixa dos $900 para $200 em 2014. Foram 500 milhões? Sim, foi bastante dinheiro, né? Eu não lembro mais. Aí em 2015 ficou paradão e agora em 2016, 2017 não parou mais. Passou por correções, tem mês que cai 30%, tem mês que cai 30%, 30% a 40%, mas depois tem recuperado tudo isso. Por exemplo, em agosto para setembro, de agosto para setembro, quando a China falou assim, vamos parar com a festa, está proibido casas de câmbio de Bitcoin no nosso país, etc. O Bitcoin foi lá e caiu 40%. Mas aí todo mundo migrou para a Coreia do Sul e para o Japão. E aí chegou em outubro e o Bitcoin saiu lá de volta, recuperou depois de bater na faixa dos $3.000 e tudo mais. Foi lá de $3.000 para $7.000, não deu bom. Aí, semana passada, só para vocês terem uma ideia, aí semana passada ia ter um fork. Ia ter um fork. Essa semana ia ter um fork, né? Mas a semana passada já estava na iminência do fork. Para tentar conseguir tentar embutir mais transações dentro de cada bloco. Que aí é um negócio chamado Segwit 2. É uma parte tecnológica. E aí, muita gente da comunidade Bitcoin estava se opondo. Quando chegou na quinta-feira, o plano do fork foi abortado. Ia acontecer agora, ia acontecer amanhã, dia 16 de novembro. O plano foi abortado. Quando esse plano foi abortado, o Bitcoin foi assim, instantaneamente ele foi para $7.900. Mas aí o pessoal começou a avaliar que não era tão bom assim e começou a desabar. E começou a bater no Bitcoin e ele voltou para $7.000. Aí sábado e domingo pegaram o final de semana e levaram esse Bitcoin de $7.000 da sexta-feira e levaram para 5.000. Tenho que abrir o gráfico de novo, porque de cabeça eu não vou lembrar. Colocar aqui. Levaram até $5.500. De 7.800, 7.900, levaram até $5.500 até o domingo. Ok? Aí em seguida, como nada tivesse acontecido, na segunda-feira de madrugada, falou, não é comigo, e voltou a subir. Exatamente, Caio. Aí é que eu não vou entrar, nesse momento eu não vou ainda entrar no Bitcoin Cash, só para não confundir. Mas sim. A galera bateu no Bitcoin e saiu comprando Bitcoin Cash e minerando mais Bitcoin Cash. Aí depois dobraram o preço do Bitcoin Cash. Depois que dobraram, deram uma paulada no Bitcoin Cash e resolveram voltar para o Bitcoin. Então é um mercado bem volátil, porque ainda é um mercado perto do mercado financeiro mundial, é um mercado ainda muito pequeno. Tudo bem? Nesses dias mais voláteis, o Bitcoin bateu 8 bilhões de dólares de movimentação. Se nós lembrarmos, o mercado de Forex é um mercado de trilhão diário. O Forex que dólar contra euro, dólar contra ien, contra franco suíço, contra dólar australiano, dólar canadense, etc. Eles movimentam em torno de um pouco mais de eles movimentam mais de 1 trilhão de dólares diariamente. O Bitcoin, no seu dia mais movimentado, vai negociar 8 a 9 bilhões de dólares. O nosso dólar na BMF Futuro movimenta muito mais do que isso diariamente.
tá? Movimenta em torno de 50, 60 bilhões de reais. Então, vai, divide por 3 para ficar fácil. Movimenta de 15 a 20 bilhões de dólares por dia. O dólar na BMF. Na BMF, uma bolsa local. O Bitcoin no planeta inteiro movimenta 8 a 9 bilhões. Tudo bem? Hoje, por exemplo, que é um dia normal lá fora, nas últimas 24 horas, o Bitcoin movimentou 4 bilhões de dólares. Então é um mercado pequeno. Acaba sendo muito fácil puxar e derrubar a moeda. Tudo bem? Porque o mercado ainda é pequeno. Cresceu bastante. Mas ainda é pequeno quando comparado com o mercado financeiro mundial. Mas claro que todo mundo, quando começa a conhecer melhor o Bitcoin, começa a pensar, poxa vida, em 2015, se eu tivesse comprado Bitcoin a 200 dólares, em vez de ter comprado aquela TV de LED por 2 mil reais, em vez de ter comprado, né, praticamente por 700 dólares, em vez de ter comprado aquela TV de LED por 700 dólares, poderia ter comprado 3 bitcoins e meio. Tudo bem? E aí sempre a galera vai acreditar que, pô, se subiu 700% num ano, imagina no ano seguinte. E a gente sabe que a vida não é tão linear assim. Mas que a gente pensa, a gente pensa. O que acontece com o Bitcoin? O que pode ser pedra no caminho do Bitcoin? Eu gosto do Bitcoin, mas eu preciso ver os problemas dele, né? É até difícil, tem que fazer até fono para falar isso. Escalabilidade. Ele não tem isso. O que é escalabilidade? É o seguinte: como eu disse anteriormente, cada bloco do Bitcoin é minerado a cada 10 minutos. E esse bloco tem um tamanho de apenas 1 mega. Que em 2009 e 2010, né, quando o Satoshi escreveu o paper em 2008 e foi lançar o Bitcoin em 2009, 1 mega era muito espaço porque não tinha nem transação. Então os blocos, a cada bloco minerado ele praticamente ia vazio. Então 1 mega, pô, era muita coisa. Nos dias de hoje, com essa popularização do Bitcoin, 1 mega é pouco, não cabem todas as transações que ocorrem a cada 10 minutos. E esse bloco não aumenta. Há uma discussão na comunidade para esse bloco aumentar. A última discussão foi um acordo de Nova York, que aconteceu em maio, que ia ser adotado o protocolo chamado SegWit 2, onde esse bloco seria no mínimo dobrado. Tudo bem? Muitos acreditavam que, então, iria desafogar. Na verdade, primeiro ia ser implementado o SegWit, isso foi, onde tirou a assinatura dos blocos para ele ficar mais leve e caber mais transações. SegWit significa Segregate Witness, então a assinatura ficando à parte, com isso caberiam mais as transações, mais transações dentro desse bloco de 1 mega, que é como se fosse um limite físico. E depois seria implementado o SegWit 2, onde você dobraria o tamanho desse bloco. A comunidade foi perdendo força, de maio para cá foi perdendo força. Os defensores do SegWit 2 foram perdendo força, desistências até que aconteceu o que eu falei na semana passada de ser abortado. Então isso não resolve o maior problema que o Bitcoin tem hoje para transações. Tá? Por quê? Por que vem acontecendo? Atualmente é natural demorarem horas para a sua transação ser confirmada. Então me fala, como você vai popularizar o Bitcoin? Como você vai pagar o supermercado com o Bitcoin? Faz a compra e aí tem que esperar 2 horas para dizer sim, pode levar o sorvete.
Aí o sorvete já derreteu. Claro que você pode, tem uma forma de você ter a sua transação confirmada rapidamente, no próximo bloco ou nos próximos 2, 3 blocos para frente. Mas isso tem um custo, tá? O custo da transação fica mais alto. Se você quiser pagar uma taxa baixa de transação, 10 mil satoshis, 10 mil satoshis é considerado uma taxa baixa de transação, 10, 20 mil satoshis é pouquinho, legal. Mas aí pode demorar 24 horas. Se eu quero que essa transação saia no próximo bloco, daqui 10 minutos, daqui 20 minutos, vai custar 100 mil satoshis, pelo menos. Porque não depende, o custo da transação não depende do tamanho da transação. Não importa se é uma transação de 50 mil reais ou de 10 reais. É pelo espaço que ocupa, pode-se dizer assim. Tudo bem? No bloco. Então, sim, se quem já conhece, por exemplo, quem já conhece bitcoins e tudo mais, e já trabalhou com uma mineradora chamada EUBOT, quando você quer fazer saque na EUBOT, e eles pagam rápido, quanto custa a taxa de saque? 100 mil satoshis. Se você vai sacar um Bitcoin, ou 10 milhões de satoshis pelo menos, sem problema, 10 milhões de satoshis, pago 100 mil satoshis, 1% de custo. Mas se eu vou sacar 200 mil satoshis e a taxa custa 100 mil satoshis, 50% do meu saque foi para a taxa. Entendem? Se você opera na Bitfinex, ou na Bitstamp, Bitcoin, sacar Bitcoin, 40 mil satoshis. Tudo bem? Demora 1 hora mais ou menos para cair na tua carteira. Por quê? Porque você pagou 40 mil satoshis. Se eu não tiver pressa e a corretora ou aquele meio aceitar que você escolha, né, o método, o tempo de transação, aceitou. Pode cair na minha carteira só amanhã. Tem gente que faz até de graça a mudança de carteira. Ué, por quê? Vai pegar um momento que a rede não está congestionada. Tudo bem? Mas acontece, por exemplo, agora no dia 12 de novembro, e olha, dia 12 de novembro foi o quê? Domingo. Tá? Domingo. Um dia mais parado. Mesmo sendo domingo, 12 de novembro, chegou um momento que o acúmulo de transações na fila de espera para serem processados era de 135 mil transações na rede Bitcoin. Tudo bem? Ou seja, como vai ser um meio de troca? Como vai ser corriqueiro pagar com Bitcoin? Se você não quiser pagar uma alta taxa, você tem que ficar numa fila de espera gigantesca de 135 mil transações na sua frente. Ok? Como vai bater a Visa, que consegue processar 2.000 transações por segundo? Ou o próprio PayPal, que consegue processar 115 transações por segundo? A rede atual do Bitcoin só consegue processar, em média, 7 transações por segundo. Claro que é de 10 em 10 minutos, mas se você dividir isso, o número de transações por cada bloco e dividir pela quantidade de segundos que existe em 10 minutos, dá em média 7 transações por segundo. E não tem como aumentar nesse momento. Ok? Por isso que esse é um dos motivos da existência do Bitcoin Cash. O Bitcoin Cash chegou num momento que eles tinham um grupo do Bitcoin, Bitcoin Core, tá? O Bitcoin original chamado Bitcoin Core, teve uma outra proposta para o futuro do Bitcoin, que não ia com o consenso com a maioria da comunidade. Então eles fizeram um fork, uma bifurcação, lançaram uma nova moeda e o Bitcoin Cash, depois tem que olhar direito, confirmar, mas eu acho que aceita blocos de 4 ou 8 mega.
alguma coisa assim. No site do Bitcoin Gold até dá para ver. Ou seja, é uma ideia de não ter esse gargalo. Tudo bem? Por isso que o Bitcoin está aqui. Bitcoin Cash é isso mesmo. O bloco do Bitcoin Cash, 8 MB. Ok? Então a galera que defende Bitcoin Cash, alguns estão dizendo que o Bitcoin Cash que o Bitcoin Cash vai dominar daqui 6 meses. Esse era o pessoal que estava comprando o Bitcoin Cash de $1.000 até $2.000 e, né, nesse final de semana diziam isso, que em 6 meses eles iam dominar, dado que eles têm escalabilidade. Aí, quem defende o Bitcoin Core diz, não, calma que logo logo a rede Light vai ser implementada e a partir daí vai aliviar o Bitcoin. E aí cada um vai dizendo uma coisa e outras moedas vão surgindo para tentar solucionar as deficiências do Bitcoin como moeda. Então veja, nós temos que distinguir bem Bitcoin como investimento e Bitcoin como meio de pagamento. Meio de pagamento, no momento, eu não consigo enxergar o Bitcoin como uma forma popular de pagamento. Eu uso o Bitcoin para pagar algumas coisas, por exemplo, quando compro pago na mineradora, eles aceitam só em Bitcoin, geralmente, pago em Bitcoins ali e tudo mais. Tá? Mas uso mais para isso. Não vou pagar café, isso, aquilo que eu consigo pagar com real ou com dólar, que são moedas que no outro dia eu não vou ter aquela sensação que perdi dinheiro, que deixei na mesa, paguei algo hoje que amanhã ia valer muito mais por um produto que permanecia com o mesmo preço. Então, como meio de pagamento, o Bitcoin realmente tem muitas coisas para se provar. A rede Lightning, eu acho que eu tenho restrições contra ela, porque é uma coisa que vai contra toda a filosofia do Bitcoin. A rede Lightning diz o seguinte, em vez de passar pelo blockchain, primeiro vem aqui para nós, como nós fôssemos um intermediário, todas as transações e só o líquido das transações nós mandamos para o blockchain. Mas espera aí você está centralizando e aí você não está mais, você está centralizando, tudo bem? E você não está deixando uma coisa, como se diz, o imutável, que tudo está registrado, tudo o que acontece fica registrado no blockchain. Nem tudo vai estar. Ela vai ser um tipo de gateway. Ué, mas aí eu já tenho a Visa. Por que eu preciso do Bitcoin e da Lightning se eu já tenho a Visa assim? Tudo bem? Aí alguns vão dizer assim, por causa que é mais barato. Era mais barato a operação do Bitcoin. Não é mais, né? Dependendo. Se eu quiser ser o primeiro da fila, não é barato. Eu pago 100 mil satoshis. É barato quando pago 20 mil satoshis. Aí sim, 100 mil satoshis eu acho caro para transação. 100 mil satoshis são R$ 24. Pô, TED é mais barato do que isso. Tudo bem? Então com essa tipo de deficiência, de fraquezas, podemos dizer assim, que começam a surgir as altcoins. Moedas alternativas. Tudo bem? Dizendo, olha, Bitcoin, fica aí como investimento. Nós vamos fazer a parte de pagamentos. Uma das primeiras foi o Litecoin. O Litecoin é dizendo o seguinte, porque sempre o Bitcoin dizia que o Bitcoin seria o ouro das moedas. E o Litecoin falou, então eu sou a prata. Porque que no passado era assim, né? Poucos tinham moedas de ouro. Era mais comum você ter moedas de prata, valia menos. Então foi essa a ideia do Litecoin. E onde as transações, ao invés das compensações acontecerem de 10 em 10 minutos, as compensações são de 2 em 2 minutos. Apesar disso, até hoje o Litecoin não decolou. Ele tem uma boa capitalização, tal, mas ele não tem o mesmo nível de aceitação do Bitcoin. Apesar de ter essa vantagem de das transações acontecerem a cada 2 minutos, ele não conseguiu ainda ser um grande adversário para o Bitcoin. O maior adversário do Bitcoin é uma derivação do Bitcoin, aquela que eu falei, o Bitcoin Cash. Tudo bem? E existem outras. Existe o Dash. O Dash tem uma proposta bem interessante. O Dash
chama Dash dizendo de Digital Cash. O Dash vem trabalhando, não sei se vai ter sucesso, mas o Dash realmente vem trabalhando para ser a moeda de transação. Justamente por isso ele só tem duas casas após a vírgula. Para dizer, você não precisa reaprender a mexer com dinheiro. Você já sabe mexer com dinheiro. Esse aqui só vai ser virtual. Então ele coloca duas casas, etc. Eles vêm trabalhando para tentar. Agora já começaram campanha de marketing. Dependendo do vídeo que você está assistindo no YouTube, vai aparecer propaganda do Dash, andando de um super jato, dizendo nós fazemos transações rápidas, etc, etc. Se vai conseguir realmente decolar, ninguém sabe. Agora, a segunda moeda com maior valor de mercado atualmente, então após o Bitcoin, a segunda moeda é o Ether. É da plataforma Ethereum. Ninguém fala Ether, todo mundo vai falar, comprei ou vendi Ethereum, mas ninguém compra ou vende Ethereum. Você compra Ether, você vende Ether, que é a plataforma Ethereum, que é um grande divisor de águas, é algo assim genial, onde ele pega o blockchain e diz o seguinte, esse blockchain não precisa ser tão estático de apenas um registro de transações. Você pode colocar nesse blockchain contratos inteligentes. Você consegue registrar no blockchain programações. Você vai ter um código de programação. Aí tem 4 tipos de linguagem que são muito parecidas, com uma parecida com Python, outra parecida com Java, outra parecida com... esqueci os outros dois, mas Java, Python, tem mais outra, com C e mais uma quarta que eu esqueci. Mas isso não vem ao caso. Mas tem o Ethereum. Ele tem uma plataforma. Qual foi essa cara dele? Você pode usar nossa plataforma, mas tudo tem que ser transacionado com a nossa moeda, o Ether. Tudo bem? Então, a partir dessa ideia de contratos inteligentes, começaram a surgir outras moedas, os chamados tokens. Tá? As empresas iam ter ideias, vamos fazer uma carteira que faz isso, vamos fazer uma moeda que vai servir para você pagar coisas no seu Xbox ou no seu PlayStation, que você vai poder minerar a nossa moeda quando o seu PlayStation ou o seu Xbox estiverem parados, você não estiver jogando, você minera a nossa moeda e etc. Tá? Essa é a plataforma Ethereum. Ethereum, tudo bem? E aí começa a proliferar o lançamento de novas moedas, ofertas de novas moedas, os ICOs. O que são os ICOs? Semelhante aos IPOs. Eu tive uma ideia de uma nova moeda, de um novo sistema que vai trabalhar de repente com o Bitcoin, ou talvez não esteja nada associado com o Bitcoin. Ou pode ser uma carteira de Bitcoins, uma multicarteira. Tive uma ideia de fazer alguma coisa. Não tenho capital para isso. Eles lançam o projeto e tentam angariar fundos. Fazem uma oferta inicial de moedas. E com esse capital, dizem que vão implementar esse projeto. Alguns realmente começam a implementar esse projeto, alguns são sérios, mas muitos são scam, puro scam, fraude. Tem muita fraude no mundo das ICOs. Esse é um dos motivos da China ter banido os ICOs do seu território. O Ricardo está falando assim, esses dias deu um chabu, parece que deu um lock de 300 milhões. Mas como foi? Não é, isso não impacta a plataforma Ethereum, mas sim o quê? É uma carteira chamada Pirate, que nasce ali na plataforma Ethereum, mas é entende, né? A partir de contratos inteligentes e tudo mais, nasce na plataforma Ethereum, mas não tem a ver com o sistema da Ethereum. O que aconteceu é que um hacker, que se dizia não hacker, dizia que estava lá no GitHub, porque muitas coisas são códigos abertos e tudo mais, estava mexendo aqui, mexendo ali, nas coisas da Parity, que é uma carteira, e que sem querer deu kill em 150, não são 300 milhões, no final são 150 milhões de dólares, deu kill, suicidou lá os recursos. E suicidar os recursos, lembra, não tem, como eu havia falado em blockchain, não existe essa história de estorno, então ele não conseguiu roubar os 150 milhões. Mas não ficou para ninguém. E não tem como desfazer isso.
porque o blockchain, não importa se é blockchain do Bitcoin, do Ethereum, do Dash, é blockchain, é imutável. Então não tem como recuperar. O que aconteceu, só para estendendo o nosso hangout, mas eu prometo que já vai acabar. O que aconteceu há um ano atrás, mais ou menos? Algo semelhante. Quando o mercado era menor, um hacker, aí foi um hacker mesmo, porque isso aí diz que não era hacker, mas agora já descobriram que o cara era hacker, que ele está fazendo não foi sem querer, mas teve um projeto, um dos primeiros ICO, um dos primeiros formas de angariar fundos, que era o projeto DAO, também na plataforma Ethereum. Praticamente todas as moedas hoje estão sendo criadas, estão vindo a partir dos contratos inteligentes da plataforma Ethereum. Então foi o projeto DAO. O hacker foi lá e conseguiu desviar 30 milhões. Naquela época era muita coisa, porque os valores das moedas eram menores, então 30 milhões de dólares era muita grana para o universo das criptomoedas. Só que conseguiram descobrir que o hacker estava conseguindo. O que o hacker fez? Ele estava pegando mais ou menos a história. Eu posso ser um pouco impreciso, porque faz tempo, mas o que ele fazia? Ele foi pegando o dinheiro arrecadado do projeto, ele foi depositando em várias carteiras. Mas ele não teve tempo de sacar dessas carteiras. Quando descobriram, foi congelado. E aí a Fundação Ethereum decidiu que, e olha, isso foi um precedente, que fariam então um fork. Tirariam um snapshot da cadeia de blocos antes da atuação do hacker, e então teria que fazer uma bifurcação da cadeia, esquecendo tudo o que aconteceu do bloco que o hacker começou a atuar em diante. E fazer como fosse uma vida nova, pegando do bloco antes da atuação do hacker. Isso é complicado, porque você está matando justamente a ideia do blockchain, de nada de sempre ser imutável. Mas falar, mas poxa, os caras são meu amigo, tal, 30 milhões, tal. Uma parte da comunidade do Ethereum não aceitou isso, e daí nasceu uma outra moeda, o chamado Ethereum Classic. O Ethereum Classic é o blockchain original. Tudo bem? Enquanto o Ethereum que hoje é negociado é o que? Foi dada essa... É como você apagasse, tirasse aquela interferência do hacker. Aí muitos, quando depois aconteceu na semana passada, retrasada essa da Parity, muitos falaram, e agora? Vai fazer a mesma coisa? Porque agora são 150 milhões, são 5 vezes maior. Então muitos falam, ué, se fez do projeto DAO, por que não vai fazer isso? Ah, porque era bug da carteira Parity. Então é complicado, né? Se fez para um, vai fazer para o outro. A ideia da maioria, do consenso, geralmente é não tem estorno se os desenvolvedores da Parity comeram bola, lá se foram 150 milhões dos seus clientes e tudo mais. Tudo bem? Mas só para vocês entenderem o que acontece e acaba gerando, a partir daí, gerando novas moedas. Isso afeta você como detentor de determinada moeda? Não. Tudo bem? Se roubaram Ethers da Parity. Não roubaram os seus Ethers da sua carteira de Ethereum. Tudo bem? Ok? Um site que praticamente 100%, 100% não dá para ter certeza, então 99% de quem acompanha criptomoedas usa esse site, o CoinMarketCap. Tudo bem? Ele lista praticamente todas as moedas e tokens que são lançados, que existem no mercado. E mostra o valor, as cotações, a cotação média, pegando as principais bolsas, as principais exchanges do mundo. Tá? Então ele calcula a média de preço. Olha aqui, quando eu tirei esse print, o Bitcoin já tinha voltado para 7.254 dólares. Estava com um volume de quase 4 bilhões de dólares de negociação no dia. E olha a quantidade de moedas que existe aí,
16 milhões de moedas de bitcoins, de BTCs. E seu valor de mercado, 121 bilhões. De todas as moedas que existem, em valor de mercado, o Bitcoin representa 55% de todo o mercado de criptomoedas. Os outros 45% do mercado são divididos com as outras 1.000 moedas. O Bitcoin continua sendo o rei, né? O segundo colocado está aí o Ethereum com 31 bilhões, depois o Bitcoin Cash. No domingo o Bitcoin Cash chegou até ultrapassar o Ethereum, quando bateu aí nos $2.000. Ele até ultrapassou o Ethereum, mas logo em seguida voltou. O quarto é o Ripple, que é o conceito, essa plataforma é muito interessante, e quem tem utilizado o Ripple não é a pessoa física, mas sim os bancos europeus estão testando, Santander e outros bancos europeus estão testando o Ripple como moeda para suas transações. No caso, na Europa, apenas, enquanto isso, internamente, só com seus funcionários. É um conceito bem legal. Não é à toa que o Ripple, que nasceu há 2 anos no máximo, já é o quarto maior em capitalização de mercado. Quinto, o Litecoin Velho de Guerra, o Dash ali em sexto, a carteira IOTA em sétimo. E última moeda que eu vou falar, a Monero, nono lugar. Quem é essa moeda Monero? Como eu comecei falando que no início o Bitcoin, por defender, para mostrar, propagandear que era, além de ser descentralizado, o anonimato era, a sua individualidade estava protegida, que ele era totalmente anônimo, ninguém nunca saberia quem é você, o que não é verdade, que você consegue rastrear Bitcoin pelo blockchain. Então, no início, traficantes, terroristas usavam Bitcoin. Hoje, traficante e terrorista não usa mais Bitcoin. Por quê? Porque quem mexe com Bitcoin sabe que dá para rastrear. Você não sabe o nome da pessoa, mas você consegue rastrear para onde foi o dinheiro a partir do endereço da carteira. Então, é rastreável. Ok? Então, o mercado negro não usa mais Bitcoin, tirando um ou outro, às vezes quando ainda faz aí um sequestro de máquinas, né, como aconteceu semana passada, mas isso aí desdentado. Bandido sério não usa mais Bitcoin. Bandido sério usa Monero, porque Monero sim é totalmente anonimato garantido. Tudo bem? Eu falo, claro que você não. Você pode usar o Monero mesmo não sendo bandido, mas está dizendo. Mas o mercado negro descobriu realmente, fizeram uma moeda para o mercado negro, é a Monero. E é uma boa moeda para minerar, inclusive, tá? Você consegue minerar com GPU, você consegue minerar com NVIDIA, com AMD, com placas de vídeo. O Monero é uma boa moeda para mineração, mas essa sim protege o anonimato. Ela fala, ó, que o Bitcoin não fazia, a gente faz. Ninguém nunca vai descobrir. Por quê? Porque ele só te dá o hash da operação. Você não tem a carteira. Você que é dono da carteira tem, e para quem você passou a carteira e também sabe a sua carteira. Mas quem olhar o livro público, o blockchain público, vai ver o hash, não vai ver o endereço da carteira. Então, é totalmente protegido. Deixa eu ver uma pergunta. A CME, né, que é a maior bolsa de derivativos do mundo, não é? De futuros do mundo, lá de Chicago, ela divulgou que até o final do ano ela tem planos de lançar um contrato futuro de Bitcoin. Será interessante justamente por isso, porque a partir do momento que... Porque muitos dizem, inclusive quando foi divulgado isso, o Bitcoin explodiu. Mas tem os dois lados, né? O mercado futuro corta para os dois lados. Vai ser útil para fazer venda descoberto mesmo de Bitcoins, né? Vai ser útil também para fazer hedge de Bitcoins. Então, às vezes, você veja, às vezes no petróleo, né? Que às vezes tinha contrato futuro de petróleo, tinha mais contratos vendidos, short, de petróleo, do que existia de produção de petróleo. Então, o mercado especulativo são 3 tapas assim no mercado pequeno das criptomoedas, né? Que o pessoal vai perder até o rumo. Ok?
por enquanto, o mercado de criptomoedas é um mercado ainda infantil. Ele é extremamente amador. É muito volátil. Isso que cria uma certa dificuldade nas operações. Ele funciona 24 horas, 7 dias por semana. Então, às vezes você está dormindo, se não colocar uma ordem stop, se sua corretora não possui ordens stops, o negócio disparou. Tá? Ou você esqueceu de colocar a ordem stop, foi basicamente isso que aconteceu hoje. Você foi dormir com Bitcoin a 6.700 dólares, quando acordou já estava 7.000 dólares. Falou, vou descansar mais no feriado. Então o mercado ainda é muito volátil, mas com a entrada da CME você consegue, da CME, você poderia continuar com seus bitcoins e vender contratos futuros e proteger para ter uma noite tranquila. Dá para fazer isso. Há muito que crescer esse mercado. Eu vejo o mercado de bitcoins e das outras moedas, das outras criptomoedas, parece a Bovespa em 1998, 99, 2000, 2001, onde a liquidez ainda era baixa, que ainda existe muita desinformação, que ainda dá para fazer arbitragens, ok? Porque ainda o processo de precificação ainda é muito amador. E isso permite tirar algumas vantagens. Isso ainda permite tirar algumas vantagens. Eu faço mais eu gosto de fazer day trade com essas moedas, tá? Porque elas oscilam muito. Elas oscilam muito. O dia que o Bitcoin está tranquilo é aquele dia que ele só oscilou 3 a 4%. Aí você fala, nossa, tá parado hoje o mercado. Ok? Mas é legal que dá para você trabalhar com isso expandindo um pouquinho mais avançado, fugindo um pouco daqui, mas dá para você trabalhar com os pares. É isso que eu gosto nesse mercado de criptomoedas. Da mesma forma do Forex, dá para você trabalhar não só Bitcoin contra dólar, mas eu gosto de ficar trabalhando de Bitcoin contra Litecoin e ver quando o spread deles modifica, quando vale a pena ficar comprado em Litecoin e vendido em Bitcoin e vice-versa. Você compra e vende o par. Tá? Dá para fazer isso. É bem legal. Bitcoin contra Ethereum, Bitcoin contra Bitcoin Cash. Então aí você não está mais operando a variação dessas moedas frente ao dólar, mas a variação dessas moedas entre elas. Tá? A Bitfinex e a Bitstamp, por exemplo, elas possuem, além das moedas contra o dólar, elas possuem os pares moeda contra moeda. É bem legal. Tudo bem? E aqui, para nós pensarmos se o mercado realmente está muito aquecido ou se vem formando bolhas, né? Olha o crescimento das ICOs, dos lançamentos de novas moedas, a captação de novas moedas. Quantos os projetos vêm conseguindo captar nesses últimos 2 anos? Em 2014, praticamente não teve. Em 2015, também não. Aí, 2016 teve um ou outro e 2017 explodiu. E como eu falei, algumas são realmente scams. Tem uma que eu até havia colocado no grupo lá do Facebook, brincando, falando, olha essa moeda, acabou de ser lançada, ela foi lançada no dia 1º de novembro, valendo na faixa de 45 mil satoshis. No dia seguinte ela já estava 15 mil satoshis, e atualmente ela já vale 115 satoshis. Você entra no site do projeto, ele fala que ele já dizia assim, estamos reestruturando. Eles fugiram com o dinheiro da galera. Essa é a verdade. Isso vem acontecendo com uma grande frequência. Muitos ICOs, o pessoal acha que vai ficar rico, o pessoal acha assim, Bitcoin está muito lento, subir 40% num mês é muito pouco. E aí o cara vai se enveredar com essas ICOs, que é projeto assim, quando eles lançam o projeto, você olha no site o projeto deles, vamos primeiro fazer a captação, aí vamos fazer marketing, aí vamos lançar em janeiro de 2018 beta e tal. Muita promessa. Eles captam 40, 50 milhões de dólares. Para quem sabe vai funcionar.
não é assim que acontece com empresas, né? Os IPOs é diferente, a empresa já existe, a empresa está fazendo um lançamento público apenas para crescer mais, mas daquilo que já existe. Os ICOs não, é uma ideia, tudo bem? Como poderíamos criar uma ideia agora? Que tal nós começarmos a lançar uma moeda que quem engarrafar a água suja do rio Tietê vai receber nosso token. Então a gente tem que fazer um projeto. Aí você faz um projeto, usa o protocolo lá tudo mais na rede Ethereum, que é o ERC20, e lança um token. É facinho captar 10 milhões de dólares. Coloca o projeto no GitHub e pronto. E no BitTalk, que aí o pessoal fica, isso aí vai subir igual, vai chegar na lua e tal, tal, tal. Era assim que eu via o pessoal falando dessa empresa que era de 40 mil satoshis e hoje vale 113 satoshis. Entendeu? Isso me lembra muito, isso realmente lembra muito a Nasdaq em 99 e 2000, dos IPOs de empresas que tinha ponto .com, pronto, devia ser bom, todo mundo abria a carteira para investir naquelas empresas. É isso que eu venho vendo nos ICOs. Esse é um dos sinais de bolha. Não é culpa do Bitcoin, ou do Ethereum, ou do Litecoin e tudo mais, mas a galera está aproveitando. Tudo bem? Então vocês precisam ter um cuidado. Eu fiz esse hangout mais para dar um geral assim do conhecimento que eu tenho é pouco ainda, mas o que eu já li e venho estudando sobre esse mercado, só para tentar cortar algumas rotas para vocês, né? Dar alguns shortcuts. Tudo bem? Legal? Dúvidas? Perguntas? Ameaças? Afinal, já estamos com quase 2 horas. Já estamos aí com 2 horas de hangout. Era para ser só 1 hora. Algumas coisas que eu falei talvez tenha alguma imprecisão, porque eu não vou lembrar de tudo, mas aí vocês conseguem acessar pelo que eu falei, depois vocês conseguem buscar no Google. E também tem o nosso grupo lá, né? Não, Alejandro. Hoje eu mexo com. Agora, hoje, boa parte está no Bitcoin. Hoje, assim, não é hoje, assim, na atualidade. É hoje. Porque o Bitcoin está subindo. Mas ontem eu tinha uns 15, 20% em Litecoin e Ethereum Classic. Mas aí, com a alta do Bitcoin, eu fui transformando os meus Ethereum, os meus Litecoins, o meu Ethereum Classic, os meus Litecoins, em Bitcoins de novo. Mas quando o Bitcoin começa a dar sinais de fraqueza, eu vou e começo a pular para as outras moedas. Se no gráfico começa a mostrar que o spread delas tende a favorecê-las, mas às vezes algumas situações que todos caem praticamente. Aí vale mais a pena transformar de novo na moeda fiat, né? Na moeda corrente, ou em dólar ou em real, moedas reais, né? Olha, existem várias, então eu vou citar algumas, não vou falar como recomendação. Aqui no Brasil, a maior corretora, vamos chamar de corretora, né? Porque ainda não é regulamentado em nenhum lugar do mundo, praticamente. No Japão agora é regulamentado, vai. No Nova York é regulamentado, no Japão também. Mas boa parte do mundo não é regulamentado. Mas aqui no Brasil, a Coin tem a Foxbit, é a maior. A Foxbit é como fosse uma bolsa de valores de Bitcoin. Você verá ofertas de compra e ofertas de venda. Já a CoinBR não. A CoinBR é como fosse uma casa de câmbio de Bitcoin, de Dash e outras moedas. Você verá até um spread largo entre. Tudo bem?
Só para diferenciar, né? Porque existe também mercado Bitcoin, existe outra, tal, tal, tal. A maior mesmo no Brasil é a Foxbit. E casa de câmbio no Brasil que eu conheça é a CoinBR. Não vão na onda de ficar comprando, ficar comprando Bitcoin de galera de Mercado Livre e nem de página de Facebook. Tudo bem? Que às vezes você vai pagar e não vai receber. Cuidado com isso, cuidado com isso. Tá? Usa essas corretoras que, apesar de não serem, né, regulamentadas tal, 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 já tem um nome aí no mercado. Lá fora, a maior, assim, para nós ocidentais, a maior é a Bitfinex. Bitfinex, tá? A Bitfinex é a maior. A Bitstamp é legal, só que a Bitstamp não tem ordens stops. A Bitfinex tem. Eu mudei para a Bitfinex. Eu não gosto muito daquele TradeView lá que eles usam, porque cada uma usa uma solução meio de TradeView. Eu não gosto muito da solução do TradeView da Bitfinex. Mas eles têm ordens stops, então isso é bom. Para quem quer operar mico, né, que são essas ICOs, as micos basicamente são lançadas em uma dessas duas exchanges que eu vou citar. Ou é na Critopia, vai, na Critopia ou na Coin Exchange. Tudo bem? Geralmente a porta de entrada para as altcoins, quando elas estão em início de carreira, é na Critopia ou na Coin Exchange. Aí quando elas vão ganhando musculatura, elas vão tentando serem negociadas em outras exchanges. Quanto mais exchanges elas começam a ganhar, poder ser negociadas, geralmente os preços delas sobem, porque significa que são exchanges mais parrudas. Tudo bem? E a maior, hoje, uma das maiores corretoras do mundo são coreanas. BitHub, acho que chama. Os caras são complicados. Eles dominam 50% dos contratos de Ethereum Classic, mais ou menos. 50% de toda a movimentação acontece na bolsa coreana. Tudo bem, mas atualmente é isso. Tem algumas que, se for corretora americana, você vai ter algumas dificuldades, por causa que aí responde para a legislação americana. Tem algumas corretoras que não aceitam cidadão americano, porque aí teria que responder pela legislação americana, etc. Mas basicamente isso. Bitfinex, Bitstamp, inclusive aqui no site. Deixa eu ver se aparece o site aqui para vocês. Só para fechar, olha aqui, deixa eu ver se vai aparecer aqui no browser. Esperar. Apareceu. Aqui, olha, quando você está aqui no site, quando você está aqui no site, CoinMarketCap, esse site realmente é muito útil, porque você consegue ter uma ideia da evolução dos preços, dos gráficos rapidamente, até uma comparação. Você até consegue observar rapidamente que quando o Bitcoin desabou, o Bitcoin Cash explodiu e vice-versa. Você também consegue checar quais são as corretoras com maior volume nas últimas 24 horas. E aí você decide com qual corretora você vai querer operar. A BitHub é a maior corretora atualmente? É. Mas qual o problema de você operar nela? Apesar que tem coisas em inglês e tal, ela é coreana. Tudo bem? Por isso que aqui você verá que a moeda mais negociada é o Bitcoin contra a moeda coreana. Não lembro como chamava, Yuan, não lembro como chama mais a moeda coreana. Mas tá aí. Depois sim, essa, Bitfinex, ou Bitfinex, que é exchange, então Bitfinex. Tá? Bitfinex é punk, você veja. Ela movimenta 515 milhões de dólares só em Bitcoin. Tá? No mundo ocidental ela é a maior de todas. Tudo bem? Aí tem a BitTrex, tem a Poloniex também, que é extremamente famosa, a HitBTC, e vai.
Tem a Kraken, que é bem famosa na Europa. A Bitstamp é pequena até. Ela é a número 30. Ah, o número 30 não, desculpa, número 10. Bitstamp é número 10. Número 30 é a Coin Exchange. 39. Coin Exchange é 39. Por quê? Porque o que ela negocia geralmente? Ela negocia essas moedas estranhas, como a Regal Coin, que é uma moeda de cassino. Agora dá para cassinos virtuais, vamos usar um token para você fazer suas apostas no cassino. Até isso existe. É um mundo novo, ok? Mas basicamente são essas. Pega as primeiras no ranking da CoinMarket. Não, as corretoras brasileiras, você tem um problema de ficar operando com as corretoras brasileiras. Problema assim, mais operacional. Se você simplesmente só quer comprar a moeda e guardar, fantástico para operar com as corretoras brasileiras. Mas se você quer ficar fazendo trade, há um problema sério aí. Você não estará apenas operando o Bitcoin contra o real. Vai ter também implícito o dólar. Então, às vezes, vai acontecer do Bitcoin lá fora cair e aqui não cai, porque o dólar subiu. Tudo bem? Então, aí você está operando, acaba operando três moedas. Então, esse é o complicante se você quer ficar fazendo trade mesmo. Aí é mais recomendável, se é para fazer trade, corretoras lá fora, que você evita o risco do câmbio real contra dólar. Fantástico, meus amigos. Foi bom estar com vocês. Temos o grupo do Facebook para discutir estratégias, não só mais agora de dólar, de índice, mas também das criptomoedas, não só Bitcoin, mas também das principais moedas. Geralmente eu coloco um gráfico ali do que está acontecendo com uma ou outra. Geralmente mais com o Bitcoin, mas quando eu vejo alguma coisa também interessante, alguma moeda, eu acabo colocando um gráfico com o Riva Keltner, com a média rock e tudo mais. Até a próxima!